Esse será um breve vídeo sobre conceitos básicos da fonêmica. São 5 conceitos básicos da fonêmica. Antes de eu iniciar um próximo tópico aqui no canal, ainda sobre fonética e fonologia, lógico, mas antes disso, é bom entender ou revisitar esses conceitos básicos da fonêmica. Então, qual que é o conceito de fone? Qual que é o conceito de fonema? Qual que é o conceito de alofone? Qual que é o conceito de variantes posicionais? E, por fim, o conceito de par suspeito, que inclusive já tratei abundantemente aqui no canal sobre cada um desses pontos nos últimos vídeos. Então, vamos lá. Conceitos básicos da fonêmica. Antes disso, preciso contextualizar. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre fonética e fonologia de forma introdutória, bem básica, e o livro-texto que eu estou utilizando é este aqui. Eu indico ele caso você queira entender um pouco sobre fonética e fonologia do português, tá bom? É um livro que a professora mesmo, que eu tive na disciplina de fonética e fonologia na Faculdade de Letras, utilizou inclusive um dos livros, o primeiro deles. Este livro é da Thaís Cristófaro e Silva, então eu indico o livro para você entender um pouco sobre fonética, indico também a biblioteca da PUC, que é a dona desse livro aqui que eu estou utilizando, e a própria universidade no curso ou na Faculdade de Letras Português e Inglês, que inclusive eu sou aluno atualmente em pleno 2025. Vamos lá então. Fone. O que é o fone? Que é um conceito básico. É uma unidade sonora, uma unidade sonora menor, então, atestada na produção da fala. Então tem a ver com a produção dos sons da fala, o fone. Ou seja, a articulação, precedendo qualquer análise. Então não se faz análise especificamente de um fone. Ele é o germe, ele é o início, é a menor unidade linguística possível, é o fone. Os fones são os segmentos vocálicos e consonantais encontrados na transcrição fonética. Então veja que os fones são todas as vogais, todas as consoantes, os segmentos, né, encontrados na transcrição fonética. Então todas as vogais da língua portuguesa e todas as consoantes compõem os fones. Os fones eles são as menores unidades linguísticas da língua, porque envolvem produção mesmo da fala. Então cada um desses sons que está saindo agora da minha boca e sai da sua também, antes mesmo de ser um fonema ou qualquer outra parte da língua, é um fone, uma unidade bem pequenininha. Então pensa na palavra faca. Veja que essa palavra ela possui diversos fones. Não pensando em fone, mas só dando o nome graficamente da palavra. Então você tem o F, que seria a consoante, o A, que seria a vogal A, o C, que seria a vogal C, e o som de C, né? E o A novamente, que seria a vogal. Então, faca. Mas veja que cada um agora, foneticamente falando, se desenvolve no trato vocal, ou é criada, ou nós a criamos aqui no trato vocal, de maneiras distintas. Então, por exemplo, esse faca, essa consoante, ó, ela está surgindo porque ocorre toda uma articulação no trato vocal, essa consoante, que não cabe agora explicar como que ela surge na sua produção. Então, o fone é isso, é a menor unidade linguística. Próximo conceito, avançando na hierarquia linguística, fonema. Então, o que é um fonema? Segundo o nosso texto, é uma unidade sonora que se distingue funcionalmente das outras unidades da língua. É um método de identificação o método de identificação de um fonema é o par mínimo ou análogo. Então, veja que fonema já é uma unidade linguística superior, no sentido de que ele avança, já não é mais apenas aquela unidade mínima. Ele, juntamente com a comparação com outras situações da língua, é possível identificar se aquilo ali é um fonema da língua ou não. Então, por exemplo, faca e vaca. A gente sabe que esse som de e são fonemas da língua porque a palavra é a mesma, exceto por essa unidade sonora ali, que faz com que então o e sejam fonemas da língua, nesse sentido, porque eles são analisados na cadeia sonora. Mas espera aí, mas você pode pensar, mas isso ainda é um fone. Sim, mas veja que agora é feita uma análise em cima de um contexto linguístico, então é utilizado numa cadeia sonora juntamente com outros fonemas. Então, faca e vaca são palavras que têm a mesma estrutura, exceto pelo fonema que as diferencia. É por isso que se diz que o F de fato é um fonema da língua, porque ele diferencia valor nas palavras. Então essa é a diferença entre fone e fonema básica, que um é feito uma análise, o fone no caso, apenas articulatório, do ponto de vista da produção da fala, enquanto que o outro é sempre analisado no seu contexto.
e fonema, né? Agora o terceiro conceito, alofone. É uma unidade que se relaciona à manifestação fonética de um fonema. Alofones de um mesmo fonema ocorrem em contextos exclusivos, método de identificação e distribuição complementar. Então, na verdade, alofone nada mais é do que a variação, né, do mesmo fonema, ou mesmo fone, nesse caso, fonema. Então, se tem uma variação disso, então ele se torna um alofone. Por exemplo, eu posso muito bem o fonema para essa seguinte palavra, tio, né, o T. Eu posso pronunciar tio, por isso que é fonema, estou analisando no contexto, ou tio, é o mesmo fonema, só que tem uma variação por conta de um regionalismo, alguma coisa geográfica nesse caso, né? E também pelo próprio contexto em que está colocado esse fonema. Sempre que houver uma vogal I, a tendência é que esse T, ele se apresente de forma alofônica, ou seja, uma variação do fonema T, de T para T ou T. Agora, variantes posicionais, quarto conceito do vídeo de hoje, são alofones que dependem do contexto e variantes livres são alofones que não dependem do contexto. Também já tratei aqui no canal sobre isso, o que é uma variante posicional, que também vai sofrer influência no lugar onde ela está posicionada. Os alofones, né? E as variantes livres não dependem de contexto. Por fim, par suspeito, para finalizar esse vídeo de hoje. Par suspeito representa um grupo de dois sons que representam características fonéticas semelhantes e devem ser caracterizados ou como fonemas ou como alofones. Então, par suspeito é quando você observa uma palavra que dá para perceber nitidamente que elas são muito parecidas a princípio, por isso que é um par suspeito. E é feita uma análise fonética ou fonêmica e observa-se que de fato aquilo ali é um par de palavras que mostra ou que evidencia um fonema ou mesmo um alofone. Como é o caso disso que eu acabei de trazer como faca e vaca. É um par suspeito, não é? Porque identifica-se que existem ali a mesma estrutura, exceto por esse fonema que depois, numa análise, chegou-se à conclusão que é de fato um fonema, né? O f e o Bom, fico por aqui então. No próximo vídeo eu quero começar a tratar sobre os procedimentos da análise fonêmica aqui no canal. E eu fico por aqui então. Vídeo anterior eu tratei sobre a alofonia de T. Vou deixar esse vídeo aqui no final. Valeu!